Boa noite a todos, meu nome é Alexandra, sou trabalhadora do Centro Espírita Redentor, que a paz de Jesus esteja com todos nós. Neste momento, eu queria convidar você a fazer uma conexão. Vamos saudando a espiritualidade amiga que cuida dos bons conselhos, das boas orientações, de cuidados básicos do nosso dia a dia. Vamos saudando a espiritualidade amiga que cuida da nossa segurança e amparo. Saudando ao anjo Ismael, anjo preposto por Jesus para cuidar do Brasil, a pátria do Evangelho. E saudando também a Maria de Magdala e as irmãs determinadas no apoio e no amparo, aqueles que desejam abraçar a fé cristã de coração e de verdade. Vamos também saudando a Maria de Nazaré, nossa Mãe amada, que nos cobre com seu manto sagrado, nos protegendo, nos aconselhando. Saudando a Jesus, que nos recebe com seus braços abertos, agradecendo toda a energia, amor e carinho despendido. E a Deus, o nosso Pai Maior, que nos recebe também, está dentro de nós e nós com Ele seguimos. Que assim seja. Meus amigos, nessa noite eu gostaria de falar um pouquinho sobre uma das passagens bíblicas mais atuais e mais necessárias nesse momento que a gente está passando de grande sofrimento, de grandes injustiças, de tristeza para muitos, mas que é importante que nós saibamos que vai passar. E Jesus deixou orientações para situações semelhantes que aconteceram na época em que Ele esteve conosco. Vamos falar um pouco sobre o Sermão do Monte, as bem-aventuranças. Quando Jesus começou a sua tarefa pública, Ele tomou o cuidado de iniciar primeiramente entre aqueles indivíduos, aquela população que já tinha contato com a religião judaica e havia uma questão específica. Os judeus, eles tinham a ideia, já aceitavam a questão de um Deus único. Dessa maneira, Jesus, ele primeiramente propaga a sua boa nova numa população que já estava habituada, estava já sabendo da existência de um Messias, já estava habituada a lidar com um Deus único, a não idolatrar ídolos, enfim. O fato é que, com a prisão de João Batista, Jesus sente a necessidade de acelerar os seus ensinamentos, a sua pregação. Ele percebe que a hora do grande embate, que ele, em princípio, nem tinha consciência de como seria, de quando seria, mas ele chega que está se aproximando. E então, ele perde também um pouco o domínio do conhecimento das pessoas. Os seus milagres, a notícia dos seus ensinamentos, a sua meiguice enquanto indivíduo, enquanto ser que acolhe outras pessoas, vai se espalhando e vai extrapolando o território de Israel. Vai chegando a outros povos. E assim outras pessoas vêm seguindo Jesus, procurando suas benesses, procurando sua cura, procurando suas palavras para seguir naquele momento tão difícil. Quando Jesus decide que é necessário ampliar esses ensinamentos, ele sai da região de Jerusalém, vai para Cafarnaum
E nas margens do Mar da Galileia, ele se dirige a uma colina e passa a transmitir os seus ensinamentos de uma forma bem didática e resumida. Em primeiro lugar, Jesus traz a ideia de amparo. E com essa ideia de amparo, Jesus traz as bem-aventuranças. O que ele quer dizer é que, apesar de todos os infortúnios, há ali, naquele sofrimento, um sentido, uma esperança. Jesus propõe, então, que as pessoas ouçam e comecem a ter essas notícias dentro de si, que elas sigam sabendo que há alguém que está olhando por elas, que Deus não deixa passar em vão o sofrimento delas. Então ele inicia dizendo: bem-aventurados os humildes de espírito, porque deles é o reino de Deus. Nos dias de hoje, assim como nos dias em que Jesus esteve na terra, os humildes, aquelas pessoas que são desprovidas de cultura escolar, de banco de escola, porque não puderam, não foram incentivadas ou simplesmente não tiveram oportunidade, são relegadas a um segundo plano. Muitas vezes perdem oportunidades, mas Jesus mostra aqui que para essas pessoas mais humildes é destinado o melhor de todas as esperanças, que é o reino dos céus. Em seguida, Jesus fala sobre os que choram. Bem-aventurados os que choram, porque eles serão consolados. Ou seja, o choro é algo que exprime, é como o nosso corpo manifesta a revolta, a tristeza, é a forma que nós humanos temos de expressar algo que nos faz mal, que nos machuca e que muitas vezes nos traz um sofrimento intenso. Mas Jesus não esquece e diz nos seus ensinamentos que estes que derramam lágrimas terão as mesmas secadas. Ele diz: bem-aventurados os mansos, porque estes herdarão a terra. Diante de tantas guerras, de tantos conflitos, saber que manter a mansuetude fará com que a gente tenha a herança da terra realmente é um acalento, ainda mais nesses tempos de dias tão bélicos. Também temos que bem-aventurados serão os que têm fome e sede de justiça, porque serão fartos. Quantos de nós hoje perderam o seu rendimento, o seu trabalho, perderam o referencial de vida, a bússola que impulsionava a vida para uma determinada atividade? A gente sabe que o trabalho constitui um pedaço do que a gente é. E muitas pessoas perderam essa constituição da personalidade. O sofrimento é muito grande, é mais do que meramente não ter o próprio dinheiro, é mais do que meramente não ter o que comer. É não ter um pedaço de si, não poder exercer um pedaço de si. Mas Jesus, desde aquela época, já mostrou que esses terão consolo. Bem-aventurados os que têm fome e sede de justiça, porque serão fartos. Bem-aventurados os misericordiosos, porque alcançarão a misericórdia. A misericórdia nos dias de hoje se faz muito necessária e em um acalanto
realmente sabermos que termos misericórdia vai gerar para nós a misericórdia. Vivemos em um tempo em que o tecido social está se desfazendo. Muitos amigos se foram com a Covid, muitos amigos se foram por outros motivos, mas temos que ter a misericórdia de aceitá-los novamente, de trazê-los para dentro do nosso coração, a humildade de nos desculparmos e termos também a paciência de aceitá-los em suas imperfeições. Bem-aventurados os limpos de coração, porque verão a Deus. Quem tem o coração limpo, quem tem a força, a ideia de que fez tudo o que era possível, pode ter a segurança de que a visualização de Deus será certa. E é algo que é sentido porque tem o costume de pedir perdão, de reconhecer os próprios erros, de ouvir o que as outras pessoas têm a dizer. Ter o coração limpo é ter o coração aberto, assim como os ouvidos para escutar aqueles que têm algo a dizer. Bem-aventurados os pacificadores, porque serão chamados filhos de Deus. Nesses dias atuais, ser pacificador é uma tarefa muito difícil, que exige algum empenho, uma paciência. Podemos dizer que muitas vezes tentar pacificar nos dias de hoje nos leva a acreditar que a nossa tarefa é inútil. Há muito ressentimento, há muita mágoa que permeia o nosso ambiente. Nós somos acusados de muitas coisas, de não sermos isso ou aquilo, de certas posições, certas decisões. Mas o fato é que nós temos que nos manter em paz e proporcionar a paz, porque a paz é a presença de Deus em qualquer lugar. Bem-aventurados os perseguidos por causa da justiça, porque deles é o reino dos céus. Quem é perseguido pela justiça é aquela pessoa que é perseguida porque exerceu os ensinamentos de Jesus e não porque foi contra os ensinamentos de Jesus. A pessoa perseguida pela justiça, muitas vezes, é aquela que obedece à justiça dos homens. Mas todos nós sabemos que a justiça dos homens é falha, não traz a verdade, mas não tem problema, porque aqueles que se colocam nos ensinamentos estritos de Jesus, escritos no Evangelho, são as pessoas que conseguirão ter a sua justiça restaurada de volta. Regozijai-vos e exultai, porque é grande o vosso galardão nos céus, pois assim perseguiram os profetas que viveram antes de vós. De fato, todos aqueles que se propõem a defender as pessoas mais frágeis, mais fracas, aqueles que são desprezados pela sociedade, são quem verdadeiramente se utilizam e exercem os ensinamentos de Jesus. Logo, a sua força e a sua coragem será retribuída. Nada passa despercebido aos olhos de Deus. Com certeza, Jesus trará bastante paz, bastante coisas boas para essas pessoas no momento oportuno. Além dessa tarefa das bem-aventuranças, que é uma mensagem de acolhimento e esperança, Jesus tem a preocupação de trazer uma forma de exercício da religiosidade saudável, uma verdadeira conexão
com Deus? Primeiramente, ele propõe que essa conexão possa ser feita de forma direta e de uma maneira agradável. E dessa maneira, ele diz que aqueles sujeitos que faziam jejum e que ficavam com o rosto transtornado, estas pessoas já haviam conseguido a sua premiação, a sua retribuição. Porque aqueles que se propusessem a fazer um jejum tinham que lavar o rosto, tinham que se colocar feliz, porque estavam fazendo um jejum para Deus. Da mesma forma, aqueles que davam esmolas. A esmola é uma forma de exercício de demonstração religiosa dentro do judaísmo. Mas quem fazia com alarde, muitas vezes humilhando aquela pessoa que estava recebendo. Então Jesus propõe que a esmola seja feita de uma forma que a mão direita não saiba o que está dando e para quem está dando a mão esquerda. Por fim, como forma de expressão religiosa, Jesus propõe uma nova forma de oração. Na época dele, as orações eram feitas pelos sacerdotes. Aqueles indivíduos que não tinham dinheiro para pagar por este serviço sacerdotal tinham que, infelizmente, se colocar de uma forma desamparada, porque as pessoas mais pobres eram as que muitas vezes estavam mais necessitadas, mas só que eram aquelas que não tinham condições, acesso sequer às dependências do templo, que dirá as próprias orações. Dessa forma, Jesus ensina a essas pessoas como elas mesmas devem se conectar com Deus. Jesus diz que essas pessoas não podem ficar nas praças, nas ruas, gritando, falando, porque essas pessoas que fazem oração desse tipo já têm a sua recompensa. Agora, aqueles que querem se conectar verdadeiramente com Deus devem se recolher em suas casas, nos seus quartos, ajoelhados, com um coração limpo, e aí se dirigir a Deus. E aí Jesus coloca umas palavras simples, mas palavras muito fortes, que são a oração do Pai Nosso. E um detalhe: até então, Deus era o Senhor dos Exércitos. Deus era um grande homem, era representado como sendo um grande guerreiro. E Jesus transforma este grande guerreiro no Pai. A oração do Pai Nosso começa chamando a Deus de Pai Nosso. Por fim, Jesus propõe outros ensinamentos, todos muito importantes, mas eu destaco um que tem um significado especial nos dias de hoje. Na época dele, havia uma necessidade, uma busca intensa por quem seria o Messias. E o Messias esperado pelos judeus, pelos fariseus, era o Messias que iria tirar do jugo de Roma o território da Judéia, o território de Israel. Ocorre que Jesus deixa claro que o reino que ele propõe não é um reino de terra, um reino que pode ser inundado, que pode ser consumido pelo fogo, que pode ser vítima de terremoto. Não é um reino que pode ser destruído.
é um reino verdadeiro e eterno, o reino dos céus. Com isso, Jesus propõe algumas dicas para que as pessoas não incorram no erro de se submeterem a falsos profetas. Ele diz que os profetas serão muitos os falsos, mas que tais profetas devem ser observados pelos seus frutos. Ele compara um profeta a uma árvore. Árvores boas dão frutos bons. Logo, o que tem que se esperar desses profetas é que tenham bons frutos. Jesus coloca que o reino dos céus é o mais importante e dessa maneira, transportando para os dias de hoje, nós podemos observar diversos sujeitos que falam do reino dos céus, mas colocam nessa ideia de reino dos céus coisas da terra. São árvores que não dão bons frutos. São árvores que dão frutos envenenados. Dessa forma, a gente tem que os ensinamentos do nosso Mestre nunca estiveram tão atualizados. Jesus deixa muitas outras lições. Após o Sermão do Monte, os fariseus intensificam a perseguição a Jesus. Ele ainda trabalha bastante, tem várias tarefas, várias passagens, mas realmente, em seguida, tem a morte de João Batista e que bom que Jesus deixou para nós toda a mensagem do Sermão do Monte. Desta forma, vamos usar esses ensinamentos para que nós tenhamos no nosso cotidiano a esperança necessária para prosseguirmos, apesar de todos os problemas que enfrentamos até agora e que iremos enfrentar ainda. Vamos buscar a nossa esperança, tendo certeza do nosso consolo. Vamos relembrar a nossa oração, o nosso jeito de orar. Vamos nos conectar e nos manter em conexão com Jesus a todo instante, a todo momento. Em nossas tarefas diárias, em nosso cotidiano, em silêncio, constrito, de forma a dignificar e não de apenas nos exibirmos, porque isso não é importante. Assim, eu convido a você a ter essa reflexão. E também convido a você a vibrar para que todos nós tenhamos uma boa semana. Vamos aproveitar a nossa energia de paz, a nossa energia renovada na esperança das bem-aventuranças e vibrar pelo nosso planeta para que haja saúde e equilíbrio. Vamos vibrar também pela América Latina e por todos os continentes para que os povos se entendam, para que não haja guerra e que possa haver uma união em prol da saúde e da inteligência, da razão. Vamos vibrando pelo nosso país que precisa tanto de amparo, que precisa tanto de equilíbrio espiritual, psicológico e material. Vamos vibrando pelo nosso estado e pelos nossos governantes,
Vamos vibrando pelas casas de acolhimento de órfãos e desamparados, vamos vibrando pelos presídios, vibrando pelas maternidades, pelos hospitais e por todos aqueles que arriscam a sua vida para salvar a vida dos outros. Vamos vibrando também pela fluidificação das águas que estão à disposição para receber os remédios e medicamentos para a cura espiritual e física, de acordo com o nosso merecimento. Vamos também vibrando para que a espiritualidade amiga proporcione o passe coletivo para que nós possamos receber a cura espiritual, a cura física necessária para a nossa evolução, a nossa caminhada e para o nosso progresso. E assim, vibremos pela nossa família, vibremos pelo nosso lar, pelos nossos amigos, pelas pessoas que perdemos e que vão morar para sempre no nosso coração. E assim, com essa vibração, terminamos o nosso Evangelho com a oração que Jesus nos ensinou. Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o vosso nome, venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixes cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Que assim seja. Boa noite e muito obrigada.